Programa Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, está no ar o Jaircy Carvalho Esportes desta quinta-feira. Vamos bater um papo legal aí sobre os campeonatos estaduais. O Cruzeiro ontem ganhou de 2-1, o Atlético empatou, né? Jogos que, infelizmente, não valem absolutamente nada. Haja vista que as equipes todas estão fazendo futebol estadual com equipes reservas ou com garotos. O Flamengo ontem tomou de 1-0 do Bangu também, com garotada, né? Acabou vendendo aquele Wallace Young, que eu acho maravilhoso, porque não joga nada, muita lereia, muita marra e pouco futebol, né? E assim a gente vai caminhando com esses estaduais que só existem no Brasil, que só existem para eleger presidente de federação, e as federações só existem por causa dos campeonatos estaduais. É uma vergonha o que acontece no Brasil, o único lugar do mundo que tem campeonato estadual, né? Porque os presidentes de federações elegem o presidente da CBF. O dia que acabar a federação, o presidente da CBF com certeza não vai ser nenhum desses cartolas aí que de futebol nada entende. Será um ex-jogador, um cara grande, um cara que realmente pense grande, né? Um Kaká, um Ronaldo. Mas enquanto mantivermos estaduais e federações, é isso aí. Para que estadual? Não teria sido melhor que essas equipes gigantescas estivessem numa pré-temporada decente? Né? Porque quando você faz uma pré-temporada decente, você, com toda a certeza do mundo, né? Você prepara melhor o jogador para a temporada, evita lesões, né? Muito menos lesões acontecem quando você faz uma pré-temporada decente. E, infelizmente, não é isso que acontece, principalmente nesse ano de Copa do Mundo, que a coisa está estrangulada, enforcada, está pior ainda, né? Então, eu já disse, e vocês conhecem minha opinião aqui no meu canal e também na minha coluna no Estado de Minas, que os campeonatos estaduais são competições retrógradas, ultrapassadas e falidas, né? São campeonatos falidos, campeonatos que não acrescentam nada na vida dos grandes clubes. Jaircy, como é que ficam os clubes menores? Que a CBF organize uma Série A forte, uma Série B forte, uma Série C forte e uma Série D forte, né? Dando recurso para essas equipes do interior, porque a prefeitura também não pode tirar dinheiro do cofre, onde não tem dinheiro, onde falta dinheiro, para patrocinar clube. Não é correto isso. Então, isso tem que partir da CBF, que é bilionária, que mais parece uma instituição financeira, ela que tem que ajudar os clubes pequenos, né? Vitória importante, dá tranquilidade de trabalhar durante a semana. Madruzeiro, não, discordo de você, não tem vitória importante, nem derrota importante nessa fase de campeonato. Campeonato que não vale nada, gente. Não vale nada. O campeonato não vale nada, os jogos não valem nada, né? Haja vista que Cruzeiro e Atlético estão com o time de garotos, porque estão se preparando para o que vale. E o que vale começa dia 28, né, desse mês, que é o Campeonato Brasileiro, daqui 2 semanas, né, daqui 13 dias. É o que vale. Então, se os clubes entendem assim, por que eles não se rebelam contra as federações? Por que eles não criam uma liga? Por que eles não excluem federações? Gente, o dia que os clubes criarem sua própria liga, não precisam mais nem da CBF, nem das federações. Sabe? Boa tarde, esses estaduais não valem nada, são apenas rurais, né? O que vale é a Copa do Brasil, Libertadores e essas competições de time grande. E o brasileiro, é isso aí. Renato Vieira, é isso. Esse é o pensamento de todos nós da imprensa que somos sérios e de todos os torcedores que são sérios, né? Porque no passado, antes da década de 1980, os estaduais valiam mais que o Brasileirão. A gente queria ganhar o estadual, não queria ganhar o Brasileirão, não estava nem aí. A coisa mudou, o mundo se modernizou. Sabe, boa tarde, gente. Parabéns pelo seu trabalho de excelência. Obrigado, Giovanni Liberato. Entendeu? O mundo mudou. Rondinelli, Jaircy, você é firme em suas palavras, por isso que lhe acompanho. Obrigado. Quando possível, um abraço. Sou cruzeirense e simpatizo com o Flamengo. Rondinelli Rocha, ó, nome do Deus da raça, né? O zagueirão que fez o gol de 78 de cabeça, escanteio batido pelo Zico contra o Vasco, o Leão era o goleiro, e aí o Flamengo disparou. O bom para os crias terem rodagem. Léo Augusto, sim, os crias podem ter rodagem, sabe como? Quando o técnico encaixar um aqui, outro aqui, né? Durante a competição com jogadores maduros, com jogadores prontos, né? E experientes, aí você encaixa um aqui, outro ali, e eles vão crescendo de produção. Sempre funcionou assim. Não adianta você botar 11 garotos, né? Não adianta, não tem como.
É preciso colocar os garotos com os caras cascudos para que eles peguem a experiência. Mike Ross, JC, isso é para testar qual jovem tem condição de compor o elenco. Não, amigo, tudo bem. Mas isso o técnico já vê nos treinamentos. Isso o técnico vê quando ele coloca um garoto no time pronto durante os jogos importantes. Né? Porque uma coisa é você lançar um garoto. O Kaique. Pô, o Kaique é o melhor lateral do Brasil. Jovem, mas teve chance de se firmar no Cruzeiro, num time bem montado pelo Leonardo Jardim. É o terror do eixo aí, ó. Esse, independentemente de tudo, Norte deu show com jogadores que ninguém conhece. O Norte empatou com o Atlético lá, né, em Montes Claros. Mas o importante dizer é o seguinte: nós temos que criar no Brasil o que existe no mundo inteiro. Divisões fortes. Série D, Série B, Série C, Série A. Né? Divisões fortes. Todos se organizando e fazendo seus próprios destinos. A CBF tem que destinar dinheiro para a Série C e D. Tem que destinar, né? Ela não é banco financeiro, não instituição financeira, não. Fernando Márcio, titulares nem estrearam ainda, alguns torcedores criticando. É difícil aguentar alguns torcedores. Eu já disse, nessa fase, não dá para elogiar nem para criticar. Não está o time completo. Vamos, como eu já disse, eu avalio o time depois de 10 jogos. 10 jogos contra equipes do seu tamanho. Por exemplo, o brasileiro vai começar agora, 28 de janeiro. Lá para o começo de março, aí dá para você avaliar. Falar, pô, esse time vai longe, esse time não vai. É por aí. Vinícius Souza, boa tarde, esse para colocar titulares em jogos que não valem nada. O Cruzeiro ficou em terceiro no brasileiro e foi mais relevante que o Atlético, foi campeão mineiro. É isso aí, é perfeito. O Atlético foi ex-campeão. O Cruzeiro não chegou nem no quadrangular. Né? Dizem que é obrigação chegar. Com time de garotos não é obrigação. Né? É o que eu coloquei segunda-feira. Se você quer ganhar o Campeonato Mineiro e acha importante, então põe o time titular. Se não é importante, amigo, continua com os garotos, né? E vai se preocupar com o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, porque o Cruzeiro está nas três. Né? Cláudio Souza, o Campeonato Mineiro não vale nada, não vale. Não é o Mineiro, não. É o Campeonato Baiano, o Campeonato Pernambucano, o Campeonato Paraense, qualquer campeonato. Os estaduais já não valem nada há muito tempo. Mas os presidentes de federação precisam, né, mostrar que estão ativos para elegerem o presidente da CBF e receber aquela mesadinha que a CBF manda todo mês. A mesadinha dos presidentes de federação, todo mundo sabe. Né? Parece que é 220 mil. Né? Para que eles possam cuidar das federações. Para que federação? João Batista, Galo e Cruzeiro, tô nem aí pro Mineiro. É isso aí, só colocando os reservas. Quando tiver clássico, vai colocar os titulares, porque a torcida cobra. É isso aí, é realidade. O Campeonato Mineiro vai valer 3 clássicos. Cruzeiro Atlético, Cruzeiro América e Atlético América. No mais, né? Qual é o significado de um campeonato estadual? Tem que usar a base no Mineiro. Está dizendo o J. Patrícia, sabe o que o Cruzeiro está fazendo, está usando a base no Mineiro. Agora, não se preocupem com o título, se vier ou se perder, tanto faz. Os campeonatos estaduais não valem absolutamente nada. Lá em São Paulo, eles falam, o campeonato maravilhoso, que joga Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Bobagem, bobagem. O Campeonato Mineiro é inútil, Patrícia. O mineiro, o carioca, o pernambucano, o baiano, o do Rio Grande do Sul, são todos inúteis. Não acrescentam mais nada na vida dos clubes. Antigamente, você revelava jogador no interior, o clube ia lá, buscava, o clube grande. Hoje não existe mais isso. Sabe? E como eu disse, prefeituras não podem se dar o luxo de tirar dinheiro que não tem para ajudar time de futebol. Não dá. 96, Alex, boa tarde, um grande abraço. Que esses dois laterais que estão jogando é brincadeira, com a Prats e com a Moraes. A Cruzeiro tem uma garotada boa, agora é o que eu digo. Coloque esses garotos num time encorpado, num time pronto, e eles vão render. Gente, o Kaique, na minha visão, é o melhor lateral esquerdo do país. Apoia com tranquilidade, volta, marca bem. Um lateral perfeito. Tanto é que o Cruzeiro recusou agora a proposta por ele. Sabe? Aliás, foi pelo Cauã. Né? O Kaique estava cotado aí pelo futebol italiano. Né? Então é isso, minha gente. Não dá, campeonato estadual. Outra coisa, não vou fazer live depois de jogos nos estaduais, não. Não acrescenta nada, não vai valer nada. Também eu estou junto com vocês. Sabe? Vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de outros times, mas vamos falar aqui. Sem live. Live é só depois do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Aí sim, aí o bicho pega. Rafael Souza, boa tarde. Esse abraço, 7 Lagoas. Fala pelo menos 5 minutos do nosso Coelho. Obrigado, viu? Puxa minha orelha aqui. Tem que falar do Coelhão mesmo. O Coelhão que está na Série B, não conseguiu subir. Né? Merece respeito.
É o segundo time de todos nós e o primeiro da torcida americana, lógico. Né? Então a gente tem que ter realmente essa consciência, tem que entender que o América é um grande do futebol mineiro, não é do tamanho de Atlético Cruzeiro, todo mundo sabe, mas é um time intermediário, né? Como eu considero o Atlético do Paraná. Muita gente considera o Atlético do Paraná de elite, eu não acho. Eu acho que ele é segundo plano, como é o América, né? Como são outras equipes. Então o Coelhão, né, se reforçando, se reformulando, e o Coelhão também no Mineiro, né? O Coelhão vale, gente. O Coelhão, aí, tá vendo? Para o América, que ganha poucos títulos, o Campeonato Mineiro vale. O Campeonato Mineiro serve para teste, para testar o time. Está dizendo MC menor. MC menor. É isso aí, MC menor. Sabe? Então é fundamental as pessoas entenderem isso. Ricardo Mundi está sempre com a gente. Boa tarde. Que ridículo, o Atlético Mineiro entrar na justiça quanto o maior bloco de carnaval do mundo. Eu não vou entrar nessa seara, nessa questão, né? O Atlético entrou na justiça contra o Galo de Ouro, lá do Recife, que é a tradicional do carnaval, e perdeu na justiça. Não vou entrar nisso, é uma bobagem. Né? Isso aí a gente está aqui para falar mais de futebol mesmo. E eu acho que o Atlético Mineiro está se reforçando bem. Não concordo com o São Paulo quando ele relega, né, o Hulk a segundo plano. Foi relegado a segundo plano. E não, o Hulk é um grande jogador. O Hulk é o ídolo da torcida jovem, principalmente. Né? Os jovens dizem que ele é o maior ídolo da história, porque não viram o Reinaldo, não viram o Ronaldinho Gaúcho. Então dizem isso. Mas tem que ser respeitado, viu? O São Paulo é que não merece respeito de ninguém, porque é um péssimo treinador, não se interessa em falar o português. Um cara que mora no Brasil há 10 anos, né? Não se interessa. Ele não precisa falar o português correto, mas se esforçar como faz o Carlo Ancelotti, que em 10 meses já aprendeu o português, o filho dele. São pessoas interessadas. São Paulo não tem interesse. E ainda quer barrar o Hulk, que é o maior patrimônio da torcida do Atlético hoje. É o Hulk. Sabe? Pelo amor de Deus. Léo Augusto, tenho medo da arbitragem. A arbitragem é aquilo todo ano, né? Todo ano é aquilo. Se não fosse a arbitragem, o Cruzeiro teria sido campeão brasileiro e estaria na final da Copa do Brasil. Muito provavelmente ganharia. Mas a arbitragem não deixou. Tomou 15 pontos no Brasileirão e o gol do Demão. Né? Sou Galo, São Paulo é péssimo, João Batista é mesmo. Concordo com você, João. Um cara que por onde passou deixou terra arrasada, contrata dezenas de jogadores, vai embora, é mandado embora e deixa uma conta gigantesca no clube, mal-humorado, tirou o Éder da comissão técnica permanente, é uma covardia. Como é que a torcida do Galo escolheu esse cara? Porque a diretoria disse que, né, fez a pesquisa e a torcida queria o Sampaoli. Pelo amor de Deus, gente, chegar onde com o Sampaoli? Zilei Pereira, a Federação Mineira paga ao Cruzeiro 5 milhões, não dá para pagar nem salário do Gesto do Matheus. Não merece mais para o Sub-20 de campo. Perfeito, perfeito. Né? Você paga uma fortuna a jogadores para disputar o campeonato estadual, onde ele pode se contundir, campos horrorosos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não dá mais. Sabe, não dá mais, mas os clubes não se rebelam, eles que têm que se rebelar. Olha o terror do eixo voltando aqui. Ó. O time do Norte teve um gol roubado. FMF voltou a fazer gracinha já. Tá aí, fazer o quê? Sabe? Eu vi muita reclamação no gol anulado do Norte, viu? Mas é isso, gente, é o que eu estou falando. Para que existem federações? Para que campeonatos estaduais? Nós estamos numa nova era, num novo momento. Ninguém suporta mais isso. Não tem mais condição. Sebastião Ribeiro, abre o olho, Pedrinho, com o VAR, com a arbitragem. Isso aí, Cruzeiro Atlético tem que abrir o olho, porque foram prejudicados a vida inteira. Né? Foram prejudicados a vida. Gente, até na Copinha o Palmeiras foi favorecido. O cara bateu o pênalti, o goleiro defendeu, a bola bateu no travessão, não entrou, entrou, né? E o árbitro não deu gol. Um gol que eliminaria o Palmeiras. Vergonha. Até na Copinha. E Palmeiras, que força você tem na CBF, hein? Fernando Márcio, titulares nem estrearam ainda, e alguns torcedores criticando. É difícil aguentar alguns torcedores. Já li essa mensagem do Rodrigão. Já li essa mensagem e realmente eu já disse, não tem que criticar nem elogiar agora. Não dá. Não dá para parar. Eu vou criticar ou elogiar depois de 8 jogos contra times do seu tamanho, né, no Brasileirão, e você já pode avaliar. O outro Thiago, Cauã Pratos é o líder em desarmes, 10 entre todos os jogadores do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Ontem desarmou 8 vezes e venceu 12 duelos. Esse moleque é um fenômeno pela idade. E assim, outro bom jogo do Cauã Pratos, assim, é interessante aquela jogada no primeiro tempo, inclusive, que o cara botou na frente, entrou na área,
o Prats ele simplesmente vai chegar, né? Ele é um jogador que tem uma velocidade acima da média ali, ele tem força física de imposição, conseguiu ganhar realmente a maioria dos embates. Teve um lance ou outro que foi passado, mas é do jogo, né, gente? Nenhum jogador defensor vai conseguir ganhar todos os duelos. Mas belíssimo jogo do Cauã Prats, e assim, a gente já vai para as notas, para as avaliações individuais, mas temos um jogador aí que aquelas propostas do Borussia Dortmund, elas parecem cada vez mais baixas, né? Eu até falei na transmissão de ontem que eu tenho a impressão que o Cauã Prats, a cada jogo que ele está em campo, ele se valoriza mais, né? Ele sai de um jogo valendo mais alguns milhões de euros. O Borussia Dortmund, se você quiser, se prepare. O Cauã é um menino fantástico, realmente muito acima da média. Ontem, no segundo tempo, eu estava até com um certo receio. Falei sobre isso no início da live, porque o Kenji se cansou e o Kenji estava até bem no trabalho de recomposição defensivo. O Cauã ficou sobrecarregado, mas dando conta do recado, né? Sempre ocupando bem os espaços, com muita força, precisão nos duelos. Impressionante, né? Ele já impressiona há algum tempo, desde as categorias de base, mas a forma como ele tem lidado com o profissional do Cruzeiro, e aí vide o que ele fez lá naquela estreia pelo profissional no Maracanã contra o Fluminense até aqui, é algo realmente impressionante. E a tendência é melhorar, né? E agora com um treinador que tem essa capacidade de fazer com que sistemas defensivos sejam bem sólidos, eu acho que a tendência do Cauã é melhorar. E ele também é um cara que no apoio tem uma margem para evolução, não é ruim no apoio, mas enfim, acho que tem uma margem legal para evoluir. Ontem, até em alguns momentos, apareceu bem pelo lado esquerdo, como já tinha aparecido contra o Pouso Alegre, mas eu tive pelo menos a impressão de que ontem ele foi mais assertivo no apoio ofensivo, né? Porque contra o Pouso Alegre errou ali um número bem considerável de cruzamentos. Mas é uma joia para ser tratada com muito, muito carinho. Espero que dê retorno técnico ao Cruzeiro, que siga dando. Mas a venda, a saída do Cauã para um gigante europeu é inevitável, né? Em algum momento vai acontecer e que o Cruzeiro consiga ganhar uma grana muito significativa em torno do Prats. Eu acho que é isso, né? É um jogador que você torce só para a gente poder desfrutar o máximo dele aqui no Cruzeiro, porque o caminho tá assim, ao natural ele tá muito traçado, ele tem muito perfil de ser um atleta que vai ali figurar nas principais equipes do futebol europeu. E é bem legal isso, Caramujo, essa evolução dele que o Caio citou de um jogo para o outro, no aspecto ofensivo, e acho que o Tite também percebeu um pouco isso ontem, né? A gente viu muito mais vezes o Cauã sendo liberado para poder atacar e não ficar ali ao lado dos zagueiros para poder fazer essa saída de bola. Não que ele não tenha qualidade para isso, mas é porque é legal também ver ele no aspecto ofensivo. Acho que se a gente compara o estágio da carreira, tá? O Kaique mais jovem e o Cauã mais jovem, o Cauã parece ser um lateral mais desenvolto ofensivamente do que o Kaique era nessa idade, eu diria. O Kaique é um cara que se destaca muito pelas valências defensivas. Eu gosto dele ofensivamente, mas é legal demais ver o Prats fazendo o que está fazendo. E a minha expectativa com ele é muito boa. E assim, quando a gente fala dessa questão de venda, né, claro que eu quero que os dois fiquem aí, tanto o Kaique quanto o Cauã Prats, para a disputa da Libertadores, Campeonato Brasileiro, fiquem até o fim do ano. Mas aí a gente volta um pouquinho na Copinha. A gente está vendo o Gustavinho tendo um desempenho muito bom. Então, de lateral esquerdo, acho que a gente está com certa tranquilidade. Até vejo alguns movimentos da galera falando sobre comprar lateral esquerdo. Eu acho, aí é a minha opinião, que nesse momento o Cruzeiro não precisa. É uma posição que o Cruzeiro não precisa. Caso algum dos dois aí, seja Prats ou Kaique, negociado, a gente tem uma boa opção na base, que é o Gustavinho. É isso, e o próprio William, que estava treinando, também é bom lateral, viu, gente? Também é bom jogador e muito bem avaliado internamente aí pelo Cruzeiro. Então, assim, a gente tem formado muito bem na lateral esquerda aí nos últimos anos, que siga assim, tá? Na lateral e que a gente consiga aproveitar essa pequena linha de produção de laterais ali. Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias nossas China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia, com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo que acontece com o Cruzeiro,
dentro e fora de campo, aqui no nosso canal China Azul Raiz. Já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui.